Boa tarde a todos. Meu nome é Cecília, sou aluna do mestrado em Clínica Médica e esse projeto intitulado Caracterização de genes envolvidos na farmacocinética de drogas anti-TB é realizado a partir de uma colaboração entre o Laboratório de Biologia Molecular aplicada a micobactérias da Fiocruz, onde é realizada a parte prática do projeto, sob a orientação do Dr. Adalberto e da doutora Raquel Teixeira, e o Instituto de Doenças do Tórax, onde é elaborada a parte clínica, sob a orientação do Dr. Afrânio, com colaboração da doutora Elisângela. Existem alguns fatores responsáveis por alterar a resposta de um indivíduo a um fármaco, como, por exemplo, a etnia, a idade, interações medicamentosas e a genética, que representa aproximadamente 80% dessa variação de resposta. A alteração de genes que codificam enzimas metabolizadoras, proteínas transportadoras e receptores de drogas pode ser responsável por modificar a farmacocinética e ocasionar uma variação no metabolismo de fármacos, influenciando na sua disposição e comprometendo a eficácia ou a segurança de uma terapia. A ciência que busca compreender como a genética pode influenciar nessa forma diferenciada de resposta de um indivíduo a um determinado fármaco é a farmacogenética. Sabe-se que, mediante a administração de um determinado fármaco em dose padrão, haverão indivíduos que irão responder de forma satisfatória, outros a doses mais baixas do medicamento, alguns a doses mais altas e alguns terão a necessidade de uma medicação alternativa. Bom, a detecção e a análise de um biomarcador que tem associação com alguma doença nos permite avaliar, por exemplo, a probabilidade de sucesso terapêutico. Sendo assim, os biomarcadores abrem as portas para a medicina personalizada, que leva em consideração as diferenças interindividuais na rotina clínica. Os SNPs são a principal forma de variação no DNA, presente em 80% do genoma humano. Estudos têm demonstrado que essas variações podem ser importantes biomarcadores, de forma que eles são responsáveis por efeitos biológicos importantes e têm associação com doenças complexas e respostas a tratamentos. Apesar das potentes drogas anti-TB utilizadas para tratamento, a ocorrência de desfechos desfavoráveis ainda é frequente, assim como reações adversas e falha terapêutica. E isso pode ser causado devido a uma concentração variável desses fármacos nos diferentes pacientes. Esse artigo, publicado no The Union em 2015, nos mostra que níveis séricos inadequados de rifampicina e isoniazida podem estar associados a uma diminuição da eficácia terapêutica, observada através da persistência da cultura positiva após o segundo mês de tratamento. Uma lenta resposta pode ocasionar diversas consequências, como, por exemplo, a extensão do tempo de tratamento e menor adesão do paciente, o aumento dos custos devido a possíveis internações e maior demanda de medicamentos, e, além disso, os baixos níveis séricos desses fármacos podem contribuir para que eles não atinjam a concentração necessária para a eliminação do bacilo, assim ocasionando a seleção de cepas resistentes. Esse estudo realizado na África identificou uma alta variação
na concentração de rifampicina, isoniazida e pirazinamida entre os diversos pacientes avaliados. Todos os que obtiveram baixos níveis de pelo menos um desses fármacos adquiriram resistência ao longo do tratamento. Então, a nossa hipótese é que SNPs presentes em genes envolvidos na metabolização e transporte de isoniazida e rifampicina podem contribuir para a alteração da farmacocinética desses fármacos, diminuindo seus níveis séricos e ocasionando uma resposta terapêutica inadequada. O gene NAT2 ele é responsável pela codificação da enzima N-acetiltransferase 2. Essa enzima é uma das principais e mais importantes enzimas que vão atuar na metabolização da isoniazida. Os SNPs presentes na região codificante desse gene podem classificar os indivíduos em diferentes perfis metabólicos, de acordo com a sua influência sobre a atividade da enzima. A variabilidade interindividual na atividade de acetilação é um desafio para a implementação de uma dose única padrão de isoniazida. Já se sabe que o perfil lento de acetilação está associado a uma maior chance de ocorrência de hepatite medicamentosa. E, acerca dos acetiladores rápidos, acredita-se que eles têm a maior chance de ocorrência de falha terapêutica, devido a uma maior depuração da isoniazida e menor biodisponibilidade dela. Já existem, em alguns países, propostas de novos esquemas de dosagens de isoniazida, considerando esses diferentes perfis de acetilação. Os genes SLCO1B1 e SLCO1B3 são responsáveis pela codificação de proteínas transportadoras, ou ATP. Essas proteínas estão presentes elas são responsáveis pelo influxo de substâncias do sangue para os hepatócitos, assim como a rifampicina. E através da entrada da rifampicina por esses transportadores no fígado, ela vai ser transformada de prodroga para fármaco ativo, para que assim possa atingir o alvo terapêutico. Alguns SNPs identificados no gene SLCO1B1 têm sido relacionados a uma baixa exposição do patógeno à rifampicina e, consequentemente, a falha terapêutica. Já em relação ao gene SLCO1B3, o papel das variantes nesse gene não é bem elucidado, mas acredita-se que eles podem alterar a expressão e a especificidade da proteína transportadora aos substratos, resultando numa redução do transporte. Como, por exemplo, no caso de imunomoduladores administrados a pacientes transplantados. Já o gene ABCB1, ele codifica também uma proteína transportadora de membrana, mas uma proteína responsável pelo efluxo de substâncias para fora das células, inclusive da rifampicina. Foram identificadas algumas variantes gênicas que podem conferir uma maior atividade ou expressão dessa glicoproteína nas células do intestino. Sendo assim, essa maior expressão vai resultar numa maior excreção da droga e menor absorção dela, influenciando diretamente na sua disposição. Então, os objetivos desse trabalho são descrever as frequências dos SNPs presentes nesses genes e avaliar a associação desses SNPs com o desfecho de diminuição da eficácia terapêutica com base nos resultados de cultura, baciloscopia ou raio-x obtidos após 2 meses de tratamento. Esse é um estudo retrospectivo que conta com amostras sanguíneas de pacientes atendidos no Centro Municipal de Saúde de Caxias. Foram incluídos como sujeitos da pesquisa 305 indivíduos do sexo feminino e masculino, autodeclarados pretos, pardos ou brancos, com idades entre 18 e 81 anos, alguns com TB diagnosticada de forma clínica e laboratorial, que se submeteram, então, ao tratamento com as drogas de primeira linha, e outros sem a doença.
A ideia é realizar um estudo descritivo observacional desses SNPs nessa população, incluindo um estudo piloto, que será feita a associação dos dados genéticos obtidos e dos dados clínicos e laboratoriais, como resultados de raio-x, baciloscopia, avaliação da carga bacilar nos tempos 0 e 60 dias, teste de sensibilidade e tempo de cura. Os métodos experimentais incluem a extração de DNA genômico a partir dessas amostras de sangue, eletroforese em gel de agarose, amplificação dos fragmentos de interesse por PCR convencional, purificação desses fragmentos de DNA, eletroforese para confirmação das amostras, da integridade das amostras, e, por último, o sequenciamento de Sanger, a partir do qual a gente pode realizar a análise e a descrição desses SNPs. A ideia posterior, em um segundo momento, é proceder com a reconstrução haplotípica através de um método estatístico que nos diz qual é o possível fenótipo, né, de acordo com a combinação desses SNPs. Depois, um estudo piloto de associação, em que vamos relacionar esses dados clínicos e laboratoriais presentes em um banco de dados com os dados genéticos obtidos pelo sequenciamento. E, a partir daí, realizar a inferência do fenótipo a partir do genótipo desses pacientes. Bom, até o momento, foram realizadas a extração, a amplificação e a purificação de 188 amostras. Dessas 188 amostras, 96 amostras foram sequenciadas para cada gene-alvo do estudo, e dentre essas 96, 54 eram de pacientes com TB pulmonar. A partir dos resultados de sequenciamento, foram obtidas as frequências genotípica e alélica de cada gene, de cada SNP em cada gene. Na região codificante de NAT2, foram identificados 8 SNPs, incluindo os 7 mais frequentes, e as suas frequências corroboram com os dados já encontrados na literatura. Entre essas 96 amostras sequenciadas, 54 eram de pacientes com TB e 42 de pacientes sem TB. Dentre os 46 indivíduos com cepas sensíveis, 5 deles apresentaram uma lenta conversão da cultura após 60 dias. 13 apresentaram a conversão normalizada e sobre os 28 restantes não obtivemos informações do banco de dados. Observamos, então, a presença de pelo menos 2 desses 8 SNPs em 4 dos pacientes que apresentaram uma lenta resposta. Alguns desses SNPs são conhecidos por alterar a atividade da enzima e outros não. Isso sugere que um estudo de associação, considerando essas variáveis, pode ser promissor. Já no GNSLC1B1, foram identificadas 2 variantes. A 388, observada em alta frequência, foi associada, de acordo com estudos anteriores, a uma menor concentração de rifampicina e consequente diminuição da eficácia terapêutica. Já a variante 463, quando em heterozigose, está associada a uma diminuição de 42% da eficácia terapêutica. Pelo menos um desses 2 SNPs foi identificado em 4 pacientes que obtiveram demora da resposta. Em relação ao GNSLC1B3, identificamos apenas uma variante. Essa variante é bastante frequente em variadas populações e está associada à diminuição do transporte de alguns substratos, embora o mecanismo não seja muito bem elucidado. E em relação à farmacocinética da rifampicina, não há estudo sobre os SNPs, o papel funcional desses SNPs nesse gene.
Essa variante está presente em 3 dos 5 pacientes que não converteram à cultura. No gene ABCB1, foi identificada a variante 3435, bastante comum entre as diversas populações, que está associada possivelmente à alteração da expressão e da afinidade da proteína transportadora na membrana. O SNP 3548 já foi descrito, mas não há estudos acerca do seu papel funcional, então não se sabe a sua influência sobre a atividade da proteína transportadora. A variante 3569 não foi descrita e pode se tratar de uma mutação nova, em alta frequência. Em 4 dos 5 pacientes com lenta resposta, estava presente a variante 345. Bom, podemos citar como limitações do estudo um N amostral pequeno para realizar um estudo de associação. A falta do cálculo amostral prévio também prejudicou um pouco. Os dados clínicos incompletos, que a gente precisa averiguar se é possível obter mais informações. E o Covid-19, né, que me afastou do laboratório por quase 8 meses. Eu voltei em novembro, então prejudicou bastante a parte prática do projeto. Como próximos passos, temos a genotipagem das amostras gestantes, a reconstrução haplotípica de cada gene, incluindo as mutações encontradas, para a inferência dos haplótipos, né, que vão ter papel diferente quando em conjunto na atividade. O levantamento dos dados clínicos e laboratoriais restantes e o estudo piloto de associação. Como perspectivas futuras, a partir desse projeto, pode ser realizada a replicação dele num desenho prospectivo, com grupos bem definidos, representando cada desfecho a ser estudado. Pode ser realizado o estudo do papel funcional desses SNPs identificados, que ainda não foi realizado. E pode ser avaliado os resultados obtidos paralelamente com a contribuição étnica de cada indivíduo, determinada por marcadores informativos de ancestralidade. Obrigada. Cecília, obrigado. Eu passo a palavra para o Adalberto. Você tem 12 minutos, tá? Ok, Afrânio, está me ouvindo? Está um pouco baixo. Então, vou aumentar aqui, peraí. Melhorou agora? Ainda está baixo. Vou tentar falar bem pertinho aqui. A questão é a seguinte: parabéns, Cecília, pela sua apresentação. Assim como você colocou, realmente todos nós temos a consciência de que a pandemia da Covid realmente atrapalhou um pouco o desenvolvimento de todos os estudos, de uma forma geral. Mas, levando-se em consideração aqui a sua apresentação, bom, de antemão, eu gostaria de deixar claro que a sugestão de trocar o título foi minha, pelo seguinte: o título anterior e o título que está na lista de trabalhos a serem apresentados para cada um de vocês, é um título que mostra um estudo onde se avaliaria o papel dos SNPs na resposta terapêutica. O trabalho da Cecília, ele foi um pouco comprometido por conta de problemas para realmente a aquisição de amostras. E então, a partir de um acordo que nós fizemos lá com o Afrânio, nós decidimos pegar e utilizar as amostras que ele já tinha de estudos retrospectivamente. Então, quando a gente pensa em fazer um estudo desse tipo, a gente tem que pensar muito bem no desenho desse estudo, quais os grupos, quais os pacientes, como vai ser, qual é o desfecho,
quais as formas de se avaliar aquele desfecho e ter grupos que apresentam as duas possibilidades do desfecho, sim ou não, né? No caso, responder ou não. Só que, conforme eu expliquei, essa mudança de planos para poder levar adiante essa tese fez com que nós não pudéssemos desenvolver esse tipo de trabalho o desenho da forma adequada. Então, a Cecília, ela pegou as amostras e sem saber quem era quem. Ela recebeu as amostras, ela não sabia quem era quem. Então, ela pegou o primeiro grupo que ela recebeu e sequenciou. Depois de um tempo, foi que ela ficou sabendo que metade daquelas amostras não eram pacientes. Eram indivíduos com suspeita clínica, mas que não confirmaram TB. Então, nós tivemos que mudar a forma de desenvolver, né, o trabalho, enfim. Resolvemos fazer um trabalho observacional. Eu acho que a caracterização genética, né, levando em consideração 4 diferentes genes importantes na resposta terapêutica, ou seja, na metabolização e no transporte de drogas, é uma coisa muito importante que não está disponível na literatura para a nossa população e que, portanto, agrega valor e serve como um importante estudo que vai permitir cálculo amostral para se fazer qualquer tipo de estudo de associação, levando-se em consideração esses genes e esses desfechos de resposta terapêutica. Então, ela ficou, né, com um trabalho que, na verdade, tem duas possibilidades, né? Ela fez, então, um estudo, e ainda está fazendo, né, tendo em vista que você só tem metade das amostras sequenciadas, né, Cecília? Na verdade, nem metade, menos da metade. Você tem 96, são 305, você ainda falta sequenciar todas as outras, então, no final das contas, você vai ter um número razoável de indivíduos com a caracterização genética para as diferentes variáveis possivelmente encontradas em cada um desses genes, o que é uma coisa muito importante, principalmente levando em consideração a quantidade de técnicas que se tem que desenvolver para se obter esse tipo de resultado, né? Desde a extração do DNA até o sequenciamento e análise. Então, eu acho que isso é, sim, muito importante do ponto de vista de formação de um aluno de mestrado, né? Você está, nesse tipo de trabalho, envolvida não só com a parte experimental, como também a vivência, né? A experiência de lidar com os dados, de lidar com a análise desses dados de acordo com o que você quer fazer e disponibilizar resultados que possam ser aplicados no futuro. Então, eu vejo assim, o seu trabalho como um trabalho que tem, né, levando-se em consideração que você pegou 54 pacientes, né, de tudo que você tem, você só teve para essa apresentação 54 pacientes, né? E sequenciou os SNPs para os genes envolvidos no estudo. E viu, embora você não possa fazer uma estatística, porque o seu N é muito pequeno, né? O seu desfecho para cultura e baciloscopia, positivo e negativo, são 5 pacientes que mantiveram positividade depois de 2 meses. Então, o seu N de 18, né? 15, 5 com mais 13, 18. 18 pacientes é um N extremamente pequeno. 5 é um N extremamente pequeno. Então, o seu positivo são só 5 indivíduos. Então, a forma como você mostrou, você mostra com muito cuidado, né? Porque ali não tem nem como você fazer um teste, até tem, mas não é representativo, né? Você mostra que alguns SNPs são principalmente do gene SLCO1B1, né,
que é um gene sabidamente envolvido na diminuição da eficácia terapêutica da tuberculose, está presente na maioria dos pacientes que mantiveram essa cultura positiva. Eu acho que os resultados que você também encontrou para a NAT, os resultados que você também encontrou para a SLCO1B1, são importantes do ponto de vista de mostrar o potencial desse tipo de abordagem, de avaliação, num estudo piloto, sim, no futuro, que deve ser feito com a caracterização dos desfechos de forma muito bem elaborada, com cálculo amostral para você poder, na verdade, ter poder estatístico de inferência de algum fenótipo comprometedor e a certeza de que você tem um N amostral, então, adequado para você avaliar isso, né? Eu acho que você tem duas coisas ainda pela frente. O número de amostras que ainda faltam ser sequenciados, né? Então, você tem ainda... São 150 pacientes no total? Né? Então você Isso. ainda tem mais 100 pacientes. É possível que... É possível, não sei, que o seu N referente aos desfechos que você está estudando, raio-x, baciloscopia e cultura, ao segundo mês após o tratamento, aumente. E você consiga fazer realmente uma avaliação mais próxima de uma realidade, embora ainda vai ser muito, muito preliminar. Mas isso é possível, principalmente se você levar em consideração como essa resposta, os três fatores, né? Raio-x e ou cultura e ou baciloscopia após segundo mês. Então, se você tiver um, mas não tiver o outro, não importa. Aquela resposta vai representar o que você está estudando, entendeu? Então, se você analisar dessa forma, talvez, eu não sei, vamos ter que olhar todos os pacientes para ver se você consegue aumentar isso. De qualquer forma, o estudo total com 305 indivíduos caracterizados geneticamente já é o suficiente para você publicar isso, né, numa revista indexada e agregar conhecimento ao atual estado da arte. E o que você conseguir, além, na parte de estudo de associação, que não é um estudo de associação, já é uma coisa também que é um ponto positivo para você no seu estudo. Ainda tem tempo, Afrânio? 2 minutos. Tá. E para finalizar, no final, até o final da tese, quando você for finalizar, eu acho que a gente tem que avaliar todos os critérios que foram utilizados como inclusão, como exclusão, se é que a gente vai tentar realmente levar à frente a avaliação da influência desses SNPs, né? Isso vai depender também da quantidade de amostras e que a gente vai poder aumentar o N ou não nessas características, tá bom? Tomás, é isso. Eu te parabenizo por isso. E você, quanto tempo ainda tem? Obrigada. Eu calculei junho do ano que vem. Você ainda tem um tempinho aí. Se você correr, você ainda consegue fazer bastante coisa, porque você ainda tem muito trabalho. Você tem que sequenciar ainda 200 amostras, praticamente. Né? Mas como parte delas já está amplificada, já ajuda, né? já ajuda, né? Isso é verdade. Então é isso, Afrânio. Parabéns. Obrigada. Cecília, então tá bom. A minha sugestão, como nós temos 1 minuto só, alguém tem algum comentário, pergunta?
Então, se não tem, a minha sugestão é que você, Adalberto e Cecília, juntamente com a Elisângela, vocês também façam uma interação com o grupo clínico de Caxias para ver a parte de evolução clínica, com a Ana Cristina e a Adriana, tá? Tá, Tá. Excelente. pode deixar. Estamos à disposição, com prazer. Obrigada. Obrigado. Certo. Estamos à disposição. Tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora foi que demorou, desculpa. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o meu projeto de pós-doutorado, que foi recentemente aprovado pela FAPERJ, tem como supervisor o professor Afrânio, e é um projeto que se baseia em testes pré-clínicos de novos candidatos a fármacos e também de fármacos que podem ter o seu uso reproposto para o tratamento da tuberculose pulmonar resistente. Então, eu inicio minha fala trazendo um pouco do contexto da infecção por M-tuberculose, que, como sabemos, ela comete 1/4 da população mundial e ela apresenta uma heterogeneidade de manifestações patológicas. E essa heterogeneidade ela está relacionada às interações do MTB com seu hospedeiro, dos mecanismos imunes que são desencadeados em virtude da infecção e também de variações gênicas que codificam ou regulam a resposta imune. Então, após a infecção pelo MTB, cerca de 90% dos indivíduos acometidos, eles permanecem no estado latente de infecção, que pode permanecer ao longo de toda a sua vida. Contudo, existem fatores que podem determinar a progressão da doença, como a falha da resposta imune protetora, alguma imunodeficiência, questões imunogenéticas, a presença de comorbidades e co-infecções, no caso de diabetes, HIV e atualmente Covid-19, algumas características relacionadas à cepa, como virulência e dose de infecção, e também fatores ambientais que determinam a reativação da doença para sua forma ativa, na sua progressão com desenvolvimento de patologia necrótica, que pode culminar em sequelas irreversíveis, como a cavitação, que facilita a transmissão bacilar, além de perda de volume pulmonar, déficit crônico pulmonar. E o desenvolvimento da resposta imunoinflamatória, ele é um componente importante na resposta contra o MTB, sendo crucial um equilíbrio nos fatores que são produzidos, regulação nas células envolvidas, porque é bem conhecido que as respostas imunes ao MTB, elas contribuem para a patologia pulmonar. Então, fatores como dose e virulência da cepa, indivíduos que possuem um perfil hiperinflamatório, por exemplo, uma tendência a gerar inflamação excessiva, assim como atrasos e falhas no tratamento, predispõem esse indivíduo ao desenvolvimento da necrose e, consequentemente, o agravamento da TB. Em termos de mecanismo imune de necrose no pulmão, nós temos os pilares da morte necrótica de macrófagos, principalmente macrófagos fome, a liberação de diversos sinais de alerta que culminam no recrutamento e no acúmulo neutrofílico para o local da lesão. E os neutrófilos, nesse sentido, eles contribuem como células permissíveis para a infecção e também com a liberação de diversas enzimas e produtos microbicidas que, além de exacerbar a inflamação, estão associados ao dano tecidual e à hipersensibilidade tardia. No fato, o resultado de uma hipersensibilidade necrosante massiva, ela leva à cavitação. Então, existe uma importância na prevenção da necrose pulmonar dentro da patogenia da TB, tendo em vista que a necrose ela está associada à transmissão do bacilo através da erosão desse tecido necrótico nos brônquios, a sobrevivência desse bacilo de forma extracelular, sendo capazes de formar biofilmes, então gerar tolerância a fármacos, uma penetração subótima dos fármacos e das células imunes, e ela também está associada, a necrose está associada à geração de uma patologia irreversível, no caso a cavitação. E o desenvolvimento da patologia necrótica irreversível ela é substancial e tem sido mostrada em diversos trabalhos na literatura, onde foi mostrado que até 50% dos pacientes com TB droga sensível, eles podem ter algum tipo de comprometimento da função pulmonar permanente, seja moderado ou grave,
e o número de pacientes que desenvolvem a patologia necrótica e sequelas irreversíveis é ainda maior no caso da TB droga resistente, e isso é um fato que preocupa, tendo em vista o aumento na prevalência dessas cepas resistentes e também a descrição de um aumento de 30% na infecção primária por cepas resistentes no estado do Rio de Janeiro, um trabalho do ano passado. E sob esse prisma, a OMS ela tem enfatizado a sua linha tradicional de busca por substâncias mais eficazes e menos tóxicas para o tratamento tanto da TB sensível quanto droga resistente, e também tem amplamente incentivado a estratégia de tratamento adjuvante direcionado à resposta imune do hospedeiro e não no bacilo. E nas últimas décadas, esse tratamento adjuvante ele tem sido um tema bastante recorrente, e a medicina ela já possui um longo histórico de uso desses imunomoduladores, né, para o tratamento de diversas doenças de cunho inflamatório. No contexto da tuberculose, a terapia direcionada à resposta imune do hospedeiro, ela tem sido bastante enfatizada em diversas revisões, e a terapia anti-inflamatória no tratamento da TB, ela já é indicada nos casos de tuberculose extrapulmonar, por exemplo, na utilização dos glicocorticoides para meningite, pericardite tuberculosa, e os esforços têm se voltado para o estudo desse tratamento adjuvante para implementação nos casos de TB pulmonar grave, onde é necessário que se utilize substâncias e fármacos que sejam capazes de reduzir a inflamação pulmonar exacerbada, prevenindo, então, o desenvolvimento de necrose e o dano pulmonar permanente. E para se estudar se substâncias, novos fármacos têm essa capacidade de auxiliar como um tratamento adjuvante, é necessário que se tenham modelos animais que sejam capazes de reproduzir essa patologia necrótica no contexto da TB pulmonar grave. E no Laboratório de Biologia do Reconhecer aqui na UENF, sob a supervisão da Helena, foi estabelecido um modelo animal da linhagem de camundongos TB resistente, C57 Black, que desenvolve essa patologia necrótica human-like, através da infecção intratraqueal com baixa dose de cepa MTB de hipervirulência. E após 28 dias, o que foi obtido nesse modelo é o desenvolvimento de pneumonia tuberculosa com áreas de necrose central e grande quantidade de número de bacilos extracelulares, aqui na lâmina de zinco vermelho. Também infiltrado celular com barra intracelular nas áreas de alveolite, obstrução das vias aéreas com infiltrados e debris celulares, trombose de microvasos, mostrando que esse modelo ele pode ser útil para testes de novas substâncias voltadas para o tratamento adjuvante da resposta imune do hospedeiro infectado com MTB. E, inicialmente, eu já utilizei esse modelo durante o doutorado, num trabalho publicado com chalconas, que são produtos de origem vegetal, em que nós buscamos novos fármacos que tivessem a dupla atividade, tanto antimicobacteriana quanto anti-inflamatória, e nós utilizamos o tratamento em específico com a chalcona 5 aqui, que eu demonstro, no tratamento do modelo animal de TB pulmonar grave, mostrando uma redução de log de CFU de até 3 logs, comparável ao que foi observado para o tratamento com a rifampicina. Também foi utilizado o ibuprofeno, que apresentou uma redução de log, mas não tão substancial quanto a chalcona e a rifampicina. Em termos de macropatologia, tanto o tratamento com a chalcona 5 quanto com o ibuprofeno demonstraram uma redução no número e no tamanho das lesões, o que foi significativamente menor que o tratamento somente com o antibiótico, com a rifampicina. Quando observamos histologicamente, comparado aos animais infectados que têm grandes áreas necróticas, de infiltrado celular, alveolite, de exudato seroso, grande quantidade de bacilos, o tratamento com a chalcona 5 e com o ibuprofeno, em especial com a chalcona 5, reduziu as regiões de alveolite, os focos necróticos, e também grande parte do pulmão pode ser observada com área livre,
diminuição de bacilos extracelulares, o que é diferente do tratamento só com a rifampicina, mostrando que somente o tratamento com antibiótico não foi capaz de reduzir essas áreas de necrose, toda a pneumonia mostrada no pulmão. Então, agentes farmacológicos que combinem a ação anti-MTB e também anti-inflamatória podem representar uma vantagem para o tratamento adjuvante dos casos graves de TB pulmonar. Isso demonstra que o modelo é viável, é funcional e que pode ser utilizado para o teste de novos fármacos a esse respeito. Então, no projeto de pós-doutorado, nós temos o objetivo de analisar a eficácia da terapia adjuvante com novas substâncias. Nesse caso, foi selecionado os derivados de moxifloxacina, e um outro grupo a ser avaliado, que tem o seu uso sendo reproposto na literatura, é a metformina, tanto em modelo de infecção de macrófagos in vitro, quanto no modelo murino de TB pulmonar grave. Para esse primeiro grupo, que são das novas substâncias que serão avaliadas, nós temos os derivados da moxifloxacina, que são fluoroquinolonas, antibióticos de amplo espectro já utilizados como agente anti-TB de segunda linha, né, no tratamento de pacientes com tuberculose resistente. Ela tem como alvo na MTB enzimas DNA gerase e topoisomerase para outras bactérias. E desde 2011, a OMS ela tem focado na otimização de regimes de tratamento que envolvam fluoroquinolonas, tanto para o tratamento da tuberculose droga sensível quanto droga resistente. Em 2016, houve a adoção pela OMS de um regime mais curto de tratamento para pacientes com TB droga resistente, incluindo a utilização da moxifloxacina. E existem alguns pontos que eu destaco sobre a moxifloxacina, que é a boa penetração em áreas de macrófago, embora tenha sido demonstrado que ela tem baixo potencial de acúmulo no cásium, o que é importante principalmente para atingir bacilos extracelulares. Ela tem uma boa tolerabilidade na dose de 400 miligramas, porém existem efeitos adversos como a toxicidade hepática e renal, que são descritos, principalmente no uso de uma dose acima de 400 miligramas. Um trabalho mostrou recentemente o casos de resistência que alcançam mais de 20% em relação à utilização da moxifloxacina. Além disso, há uma dificuldade de combinações de utilização da moxifloxacina com alguns fármacos. No caso, com rifamicinas tem sido bastante descrito, uma vez que o uso das rifamicinas ela diminui em até 31% a concentração plasmática da moxifloxacina. E existe um trabalho mostrando também que a moxifloxacina ela diminui a captação da metformina via transportadores do tipo proteínas de extrusão, de multidrogas e toxinas. E também não inseri aqui, mas mostra a redução da captação do etambutol, o que é um fator importante, visto a tentativa de inclusão da moxifloxacina em regimes para TB droga sensível. E esses pontos incentivam a busca por novos protótipos com maior eficácia e reduzida toxicidez ao paciente. Em termos de síntese de novos derivados fluoroquinolonicos, isso tem sido uma área bastante explorada, por conta também da identificação da bedaquilina, que é uma diarilquinolina, e essa estrutura da quinolina ela está presente no interior da estrutura das fluoroquinolonas. Então, tanto quinolinas quanto quinolonas têm sido bastante exploradas, também por conta da otimização de atividade e segurança. Então, no projeto de pós-doutorado, nós vamos utilizar os derivados de moxifloxacina obtidos em colaboração com os professores Lúcio e Michele, da Faculdade de Farmácia da UFRJ,
investigando o potencial antimicobacteriano no modelo de infecção in vitro, né, de macrófagos, e o modelo de infecção in vivo de TB pulmonar grave. E também vamos investigar o potencial anti-inflamatório, tendo em vista que diferentes descrições na literatura mostram já a ação anti-inflamatória para fluoroquinolonas, de uma forma geral, ciprofloxacina, moxifloxacina, e isso estimula a investigação do potencial dual, e é importante no tratamento adjuvante a ação tanto no bacilo quanto na resposta imune, e avaliar em sílico as propriedades farmacocinéticas e toxicológicas desses novos derivados da moxifloxacina. Um segundo grupo de estudo dentro do projeto de pós-doutorado é a metformina, que tem tido cada vez mais a proposta de utilização na abordagem da tuberculose. Ela é um agente hiperglicêmico e ela tem algumas características importantes dentro dessa reproposição, porque ela é o fármaco de primeira escolha para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, estima-se seu uso em 120 milhões de pacientes. Além disso, ela tem um custo baixo, é bem tolerada, e a relevância do uso da metformina no contexto da TB vem da administração da metformina junto com a terapia padrão de TB no contexto tuberculose e diabetes, em que foi visto a redução da taxa de mortalidade, toxicidade, do tempo de conversão de cultura e melhora do controle glicêmico, entre outros dados, aqui eu trouxe os principais. E esses dados favoráveis dentro do contexto tuberculose e diabetes estimularam a investigação do uso da metformina como um possível adjuvante para a tuberculose pulmonar. E cada vez mais revisões e estudos têm sido publicados na literatura, onde sempre vem essa pergunta se a metformina ela pode ser um bom candidato para o tratamento adjuvante, só que agora no contexto da tuberculose sem o diabetes, e foi demonstrado que a metformina ela tem uma capacidade de elevar o potencial microbicida do macrófago através do aumento de reativos de oxigênio, o que foi ligado diretamente ao potencial do macrófago em eliminar a MTB no granuloma. Também foi visto que ela é capaz de induzir a autofagia via indução de proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, que é a MPK, e por outras vias também relacionadas à indução de autofagia independente de MPK, ela também foi vista foi descrita por elevar a taxa de fagocitose, de fusão fagolisosomal, e também de elevar a síntese de enzima superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante, está relacionada à indução de produção de interferon e também de autofagia, sendo que dentro da indução da autofagia ainda existem muitas lacunas com o tratamento da metformina, como que isso pode melhorar a eficácia do tratamento adjuvante e qual é a relação direta com a ação no bacilo, que ainda precisa ser investigado. Outras células também, além do macrófago, já foram bastante exploradas, como o TCD8, por induzir expansão e diferenciação de TCD8 de memória, tanto pulmonares quanto esplênicas, para conter infecção por MTB, uma maior capacidade dessas células tratadas com a metformina em suportar o estresse mitocondrial, e também redução de CFU, inibição de citocinas pró-inflamatórias. No contexto de interação de fármacos, a metformina ela foi descrita por aumentar a eficácia do tratamento da pirazinamida em conjunto com isoniazida, embora não tenha sido vista a potencialização do efeito quando só o tratamento for administrado com isoniazida. A questão da moxifloxacina ser um inibidor do transporte da metformina também. Oi. Tatiana, você já passou 4 minutos do seu tempo. Tá, tô finalizando. Também tem sido visto importante como inibidor do transporte de metformina, e é importante para o estudo de utilização da moxifloxacina e também do tratamento adjuvante com a metformina. Em modelos animais,
foi visto tendência ou redução da carga bacilar no pulmão e no baço, mas em geral somente na fase crônica. Em termos de patologia e status inflamatórios, ela tem sido vista por aumentar a imunidade específica com infiltração de linfócitos, de reduzir o infiltrado leucocítico, diminuição de citocinas pró-inflamatórias e patologia pulmonar. Contudo, o efeito na patologia necrótica ainda não foi estudado, sendo assim, existem diversas lacunas dentro do estudo do potencial adjuvante da metformina, e nesse trabalho a gente pretende avaliar o papel da metformina na indução da autofagia, quanto melhor a eficácia do tratamento adjuvante direcionado à resposta do hospedeiro e também na sua ação anti-TB, na prevenção ou redução do desenvolvimento da necrose em fase aguda e crônica, também sobre o influxo e perfil das populações de células mieloides e linfóides e avaliar essa interação da moxifloxacina sobre o acúmulo da metformina, visto esses esforços para a inclusão da moxifloxacina no quadro de tratamento TB droga sensível. Os membros da equipe, que eu já agradeço de antemão, o professor Afrânio como supervisor, os colaboradores do LBR na UENF, a professora Helena e Elisângela, também do LPBio e da Faculdade de Farmácia da UFRJ, a professora Michele e o Lúcio. Muito obrigada. Tatiana, obrigado. Eu chamo a professora Helena Lassuskaya. Pode falar, Helena? Boa tarde a todo mundo. Sou a professora Helena Lassuskaya, do ENF.